Olha só a situação. A mulher no podcast, e aí ela falando assim, o relato dela, né? Que ela foi no restaurante com o marido. Eu já imagino o tanto que esse cara é oprimido. E aí ela pede a conta pro garçom, tá? Ela e a família dela, né? Tava a turma ali. E aí o garçom vem, o que é o padrão? Normalmente ele entrega pro homem, né? Na mesa. E às vezes ele nem pensa nisso. Ele tá lá atendendo 40 mesas. Entrega mais na ponta da mesa, E gente. aí ele vem e entrega a conta pro homem. E ela fez todo um papel ali e diz ela que era pra educar o garçom, E o marido dela. porque ele está oprimindo uma mulher. Falou: "Não, sou eu que vou pagar a conta. Por que Se eu você te não me pedi a entregou?" conta, por que você não me entregou a conta?" E cria toda uma cena em torno disso, porque aí tenta justificar. Isso são coisas do feminismo, né? O feminismo nocivo, que tenta não simplesmente dar direitos às mulheres, mas tenta equiparar os dois, como se homem e mulher fossem iguais, e na verdade tenta inferiorizar o homem para que a mulher se sinta mais forte, mais valorizada, mais poderosa. No fim das contas, o que ela queria? Não é que a pessoa quer gastar dinheiro, ela quer mostrar que ela consegue sozinha sustentar aquela porcaria toda ali. Eu tenho dinheiro, eu é que banco a parada. Por que você não me entregou a conta? Você acha que eu não sou capaz? No final das contas, então, é tudo ego. Tudo tem a ver com ego. E é uma luta tão desnecessária. Vou deixar até você É uma falar. polêmica desnecessária, porque ela pode trabalhar e pagar a conta? Pode. Mas o que o garçom que saiu de casa de madrugada, pegou 10 homens, tem a ver com isso? Tá trabalhando lá, o coitado até cansar, ele entrega a conta na pessoa mais na ponta da mesa. E aí o ego dela, tipo, você tá me perseguindo porque acha que eu não posso pagar uma conta. Ser humano, mulher, vocês dão conta de trabalhar, vocês dão conta de trabalhar tanto quanto um homem, vocês dão conta de carregar cimento, se quiser muito, carregar um pacote de cimento. Eu acho que não dá conta, não. Não, mas malha pra isso. Se ela quiser demais, ela dá conta, Ó, ué. eu acho que tinha que lançar um tipo de academia Quanto que diferente. custa? Quanto que pesa Você já viu o blog? um pacote de Olha aqui cimento? uma ideia de negócio nascendo. Construção civil junto com um box de crossfit. Você tipo, começa a Descarrega o aula. caminhão no início da aula. Exato. Bom, que já Põe os economiza. alunos, põe as mulheres para descarregar caminhão de cimento. Fazendo toda. Então, fala se não é possível. É possível, mas pra quê? Precisa, é necessário. Dentro do seu contexto, você tá dentro de um casamento, é um marido, uma esposa. Se tá tudo saudável, você não precisa ficar vivendo em função de provar que você é tão boa quanto. Deus em lugar nenhum falou que você é inferior. Então, pra que essa busca de eu quero provar que eu posso também? Todo mundo já sabe que pode. Em épocas de guerra, os homens foram, na Europa, por exemplo, grande parte da população masculina morreu ou estava na guerra. As mulheres tiveram que trabalhar fora nas fábricas e fazer armas e fazer coisas pesadas que antes elas não fariam e não submeteriam a isso. Mas precisava comer, precisava sustentar os filhos. Elas já provaram que conseguem ir trabalhar numa fábrica, consegue ir trabalhar num escritório, consegue trabalhar numa obra. Ninguém tá falando que não consegue. Só não precisa viver em torno de ficar provando 24 horas isso, gente. E outra, se você acha um marido, graças a Deus, que quer assumir a casa e prover a sua casa, pra que encrencar com isso? A gente tem que querer ser bem cuidada. Mas, Deus nos deu a oportunidade de ser a parte mais frágil e ser bem cuidada. Ele fala pros maridos, trate elas como a parte mais frágil, no sentido emocional, no sentido de proteção física também. Então, pra que você precisa viver constantemente tentando se autoafirmar? Isso é uma carência, o problema é lá na infância, provavelmente. Não teve pai nem mãe. Mas olha só, se você parar pra pensar, tem muito a ver com dinheiro. É porque assim, na cabeça hoje, não só da mulher, mas dos homens, das crianças, infelizmente, qual que é o conceito de uma pessoa ser realizada e bem-sucedida? Ter dinheiro. A capacidade que ela tem de pagar as coisas, de ter grana, de ter dinheiro. E isso, tem alguém entrando ali? Tá dançando. Não, é o jardineiro. Ah, tá. Tá dançando. E aí, é a capacidade que as pessoas têm de pagar as coisas, de ter recurso, de falar o quanto ele acumulou de riqueza, quanto ele acumulou de patrimônio, qual relógio que ele tem, qual carro que ele tem, as coisas que ele tem, o patrimônio que ele construiu. E a mulher, quando ela está em uma situação de um casamento, onde ela é cooperadora do marido, e ela não entende que o dinheiro dele também é dela, porque assim, se a Vanessa ficou em casa cuidando
dos filhos para que eu pudesse estruturar uma carreira, essa carreira é nossa, essa carreira é da casa. Só que aí, por não ser a fonte vindo dela, não é o emprego que ela tá fazendo os projetos, porque ela é arquiteta. E aí poderia nascer uma ofensa. Não, peraí, eu estou sendo mal sucedida. Vem várias mulheres, aquele vídeo que a Vanessa fez, falando da opção dela de ser mãe e de quanto isso é uma bênção, muitas mulheres falaram, eu realmente sofro esse preconceito. E as feministas, elas dizem, né, a mulher, o lugar da mulher é onde ela quer. Só que se a mulher disser que ela quer ficar em casa e cuidar dos filhos, opa, aí não. Aceita. Aí isso é machista. A mulher é machista. Você entende? Tipo assim, peraí, é onde ela quer ou é onde você quer? E tá sendo imposto goela abaixo essa parada. E no final das contas, igual eu te falei, tem tudo a ver com questão financeira. Porque na cabeça das pessoas, o que é sucesso tem muito a ver com isso. Mas deixa eu te falar, sucesso não tem a ver com isso. É o ser e o ter, né? Sucesso não tem a ver com isso. É eterna discussão entre o ser e o ter. Várias mulheres, puxa lá nos comentários, você vai ver a dor das pessoas. Mas eu queria construir uma carreira, às vezes eu me sinto inútil por estar só cuidando dos filhos. Minha senhora, olha o que você tá me dizendo. Você tá dizendo que ganhar dinheiro é mais valioso do que formar 4 seres humanos. Mas pausa para uma questão. Esse sentimento passa por mim também. Durante muito tempo, a minha sensação inicial era tipo assim, nossa, eu tô ficando cada vez mais longe do mercado de trabalho. Se um dia eu tiver que voltar, eu não vou dar conta de retomar. Ou assim, eu não tô produzindo nada, eu tô aqui parado, não tô produzindo nada. Por quê? Porque a gente cresceu e foi criado em escola, ensino médio, faculdade, com essa sensação e essa necessidade de produzir. E não ver o produzir, no caso de educar filhos, como produção. Por isso também, muitas vezes, os professores são desvalorizados. Por quê? Porque o trabalho deles não parece um tecido que virou uma roupa. Não parece um pacote, uma matéria-prima que virou uma coisa vendível depois. Não, vai bater... Quando não tem uma produção física, tipo um projeto virou um hospital, quando você não vê algo virar alguma coisa, no sentido material, inicialmente, rápido, você acha que você não está produzindo. Mas quando você transfere conhecimento, como um professor faz, como uma mãe faz, como várias outras profissões fazem, né? No sentido, a babá faz, são, por acaso ou não, são todas profissões que são super desvalorizadas. Se você fala sobre maternidade, você já tipo assim, vista como uma pessoa sem valor. Uma vez a gente foi num evento, tipo um network, há alguns anos atrás. E na época eu estava envolvida com um projeto a ver com autonomia para criança, junto com uma amiga minha. E aí todo mundo apresentando e falando entre as mulheres e tudo mais, sobre as suas carreiras. Aí uma tinha uma marca de doces, com a pegada menos açúcar, mas mais sabor, tal, e todo mundo ficava olhando para ela. Aí a outra trabalhava com o marido no marketing digital, eles eram especialistas em lançamento de produtos, sei o que, todo mundo olhava pra ela. Aí eu e uma outra menina ficavam meio marginalizadas, assim, no meio das conversas, eu percebia que nós duas não fluía, ninguém tava muito afim de ouvir a gente. Porque quando alguém perguntava pra nós o que a gente fazia, ela era psicóloga infantil, e pedagoga infantil, e trabalhava com projetos com criança, e eu a mesma coisa, trabalhava com projetos com criança, mais voltado pra autonomia, artes, criação de filhos com mais proximidade, mais amor, mais lúdica. Você tinha que falar que você era home manager com aprimoramento humano. Devia ser isso. Dona de casa cuidando dos filhos. Só que aí, tipo assim, é um assunto entendeu? que ninguém quer ouvir. É um assunto, é um tipo de profissional que ninguém valoriza. Só que é a base para a formação de adultos diferentes dos de hoje. Exatamente. Se hoje temos adultos tão deficientes que abraçam a boneca e não sabem diferenciar uma boneca da vida real. Ih, alfinetou as mães de reborn, hein? Se não consegue diferenciar o real do imaginário, o morto do vivo, o lúdico do real, faltou o quê? Uma base melhor, talvez. E aí o professor lá do primário que ganhou uma miséria e que você maltratou ele quando ele falou que você precisava corrigir melhor seu filho, ou dedicar mais tempo lendo livrinho com ele, aí você vai lembrar dele, olha lá, eu não quis ouvir o professor, meu filho agora, na faculdade, que não consegue ler nada ainda. É um péssimo profissional, um homem vagabundo. E aí você pensa assim, a base como foi? A base como foi? O menino que não quis estudar e adorou o videogame a vida inteira, como foi a base? Como que foi a criação? Como que foi os professores lá no início? Não é valorizado. Então, a maternidade não é valorizada, é fato. E esse sentimento de, eu tô fora do mercado, eu não tenho valor, vai vir você que decide criar seus filhos. Não fica achando que você vai começar a maternidade, vai ser um romance lindo, você e os neném, e vai tudo funcionar. Vai existir muitas lutas, muitas dificuldades, muitos momentos você vai falar, eu acho que eu vou desistir porque eu
acho que eu sou melhor pra fazer um hospital do que pra fazer esse menino comer. Credo, esse menino não come. E a culpa deve ser minha. Aí você lê o livro, aí você se esforça, você permanece. Eu li um negócio interessante falando que na maternidade os dias são longos e os anos são curtos. Nossa. Porque o dia a dia não é legal o tempo todo. Não é todo dia que o menino vai pra aulinha feliz. Aqui em casa, cada aulinha é um draminha. Vai a menina apanhando, entrando na piscina, pra fazer natação. É o menino sendo arrastado pra dentro do carro com a chuteira. Você tá com o sapato lá dentro, o menino lá dentro. Sai, o menino troca de roupa no estacionamento pra fazer a aula. Então, assim, isso é normal, vida real, gente. Se alguém me perguntar como é que é a vida real de maternidade, eu conto, eu não escondo nada. Vida real é um dia você ficar doida, gritar, mandar o menino calar a boca. Não é todo dia que você vai abaixar nos olhos da criança e falar, meu filho. E não é eterno. É isso, aquilo e aquilo outro. Só que quando você vê, já se passaram 10 anos, já se passaram 7 anos da minha menor. E deixa eu te falar. Passou muito rápido. Vou te falar algo dolorido aqui, mas é a realidade. Você tem que treinar o seu filho pra você se tornar inútil. É, a gente viu um vídeo sobre isso. Você treina o seu filho pra você se tornar inútil pra ele, que eu tô dizendo. Cada dia mais ele tem que se tornar autônomo. Vai chegar uma hora, retroceder. por exemplo, no começo ele demanda muito de você, quando é pequenininho. Vai chegar uma hora que ele vai ficar mais tempo em escola, em atividades, com 12, 13 anos, ele já vai começar a ir sozinho. Ontem o Arthur fez a primeira viagem dele com os sozinho. Coleguinhas. Foi pra Brasília. Vanessa me mandou as fotos, eu comecei a chorar. De emoção, assim, pensando, nossa, meu neném tá crescendo. Já não é mais um neném, é um legado Jaguares. É um jaguarzinho, é um rapazinho. E aí, onde que eu tava falando? Que eles crescem. Eles crescem. E aí, o que vai acontecer com você? Aquele gap, ele vai ficando você vai ficando com um tempo mais ocioso mesmo. Naquele tempo ocioso, aí você começa a reinvestir em você, e reinvestir em coisas que você gosta, que fazem sentido pra ti. Vai chegar uma hora que eles vão sair de casa. E aí, nesse momento que vocês saírem de casa, é uma outra fase da vida. Pra você começar a namorar de novo com seu esposo. Não que você deva parar durante esse processo, só que agora vocês dois. Só dois de novo. É vocês dois de novo. Então esse é o ciclo da vida. É claro que tudo que nós estamos falando aqui, para que a mulher consiga trabalhar no ideal, o homem tem que ser o cara também que tá fazendo o que ele tem que fazer. As duas partes Eu têm entendo que muita mulher, né? muitos dos comentários lá também era assim, tipo assim, mas se eu fizer isso e não construir uma carreira, e se esse cara me abandona, como que eu vou fazer? Ou seja, já existe uma preocupação com o abandono. Isso reflete algo. Isso é problema que nós causamos. E quando eu digo nós, tô falando homens. Infelizmente, muitos homens causaram esse problema. E ainda continuam causando hoje. O cara chega com 40, 45 anos, 50 anos e ele decide de uma hora para outra que ele quer ser feliz. Uma criancinha. Ele quer ser um adolescente, ele começa a agir diferente, começa a utilizar os hormônios. Eu tava recebendo um relato de uma mulher de pastor. Pastor, tá conhecido, famoso. Ainda não, esse caso não é público. Uma hora vai chegar. Que ela disse que ele, depois de 40 e tantos anos, com 50 anos, ele decidiu que ele quer ser garotão. Começou a malhar, começou a fazer... Isso é bênção, tá? Eu malho, eu treino, eu faço protocolo hormonal. Só que isso já me atrapalhou. Durante um tempo, eu tive a cabeça espirocada. E aí o cara decide, com 40 e tantos anos, se tornar um jovenzinho de novo. E ele, não, eu mereço ser feliz. E ele abandona a família, abandona a esposa. Aí eu entendo a posição da esposa. Só que você não pode viver na eminência de dar errado. A gente tem que viver acreditando que vai dar certo. Porque uma vida, na expectativa da falha, na expectativa do erro, ela é muito ruim. Não dá pra você viver assim, com a expectativa de que vai ser ruim. Aí você fica sempre com o plano B. Aí você não se entrega totalmente. Você não dedica totalmente à maternidade. Você impede o seu chamado, o seu ministério de se cumprir, porque você tá com medo. E aí eu entro na palavra agora com você. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém. O amor de Deus por você, ele precisa expurgar esse medo, ele precisa remover esse medo, porque o medo te trava. O medo te impede de viver o potencial máximo de Deus para sua vida. Amém. O medo de Deus, o medo te impede. Só que aí você começa a olhar para Cristo e você entende, não, eu sou amada, eu sou filha amada. Não tô sozinha. Não tô sozinha nessa jogada. Pode ser que você passe por um momento de dificuldade, isso é inevitável. O próprio Cristo falou que você passaria. Só que acredite, ele também te diz, não se preocupe, eu venci o mundo. Eu tô contigo. Mesmo que doa, vai ser um processo, você vai aprender algo nesse processo. Vai passar dificuldade? Vai, mas não se preocupe, eu tô com você. Porque a intenção do Senhor, entenda, ela é além dessa vida aqui. Essa vida nossa é curta. Por mais que você viva 100 anos de idade, 110 anos de idade, perto de uma eternidade, isso é zero. Você entende que perto da eternidade que você viverá com o Senhor, 100 anos é zero?
quero. Então você tem que viver com a consciência de que a sua vida também não é aqui. Isso que ajuda pessoas a cumprirem propósito. Isso que ajuda pessoas a tomarem a cruz. E com certeza que o seu valor não é o que o mundo diz, não o que as pessoas acham. O seu valor é que Cristo diz. Você é filha, filho, amados, perdoados, que Deus te quer perto. Ele nunca se distancia de você. Ele nunca está fora do seu alcance. Ele nunca vai perder a paciência com você e falar, não, agora não volta não, menino, que você já cansei de sua cara. E ele falou assim, ó, 70 vezes 7, pra você ensinando os discípulos, né, a perdoar uns aos outros. Ele te perdoa muito mais que isso. O Antigo Testamento mostra quantas vezes Israel se afastou de Deus e quantas vezes Deus retomou o relacionamento com Israel e salvou eles na necessidade. Às vezes eles, no meio de fazer um monte de coisa errada, vinha um inimigo, aí eles oravam a Deus, Deus falava, vocês me abandonaram, vocês adoraram outros deuses, agora vocês vêm. Mas Deus, o que ele fazia? Livrava o povo. Ele vinha sobre eles e sarava eles e curava eles e transformava a realidade deles. Lá o Antigo Testamento é só uma sombra, uma ilustração para que a gente possa saber como que é Deus para nós. Ele não tem limites de amor, ele não tem limites para te buscar. Então, se você se sente longe de Deus ou desvalorizado pelo mundo, corre para Deus, que é Ele que é a sua autoafirmação. Muitos momentos eu era considerada a louca, eu era considerada a pessoa que tinha perdido tudo, que não era ninguém, que tinha sido enganada, sei lá, mas o que o povo falava de mim. Só que o meu valor está em Cristo. Aleluia. E em Deus foi possível ter vitória. Aleluia. Foi possível mostrar depois o testemunho do que Deus estava fazendo e fez completamente. Então, assim, essa necessidade de autoafirmação, eu posso pagar uma conta, é uma falta de amor de Deus na vida dessa pessoa. Porque se ela tem um amor de Deus, ela não precisa provar para ninguém que ela dá conta de pagar uma conta. Porque ela sabe que ela pode. Mas ela não precisa provar para ninguém o valor dela. Porque Deus já morreu por ela. Já morreu, já salvou ela, já morreu pelos pecados dela, já a escolheu. Se Deus morreu por nós, já mostrou que a gente vale muito para Ele. E ninguém mais pode mudar isso. Então, assim, você, mãe, que escolheu ser mãe e ficar o máximo de tempo com seus filhos e tomar isso como carreira de criar os filhos, mesmo que em alguns momentos seu coração se sinta cansado, sobrecarregado, desvalorizado, lembra, seu valor está em Cristo. Você está no ministério que Cristo te deu. Ele te chamou a isso. E você sabe o valor que isso tem. Então, busca na palavra de Deus consolo, busca na palavra de Deus a força para permanecer, porque é uma boa decisão cuidar dos seus filhos de perto. É uma excelente decisão. Para que o mundo não permaneça ou fique cada vez mais podre, precisam que cada dia mais pessoas escolham pela maternidade ativa, não pela maternidade pôs no mundo. Porque a maternidade pôs no mundo, até o homem sem Deus faz. Se você é desses, pode ficar com seu bebê reborn. Que é melhor que você não Vou prolifera. Vou fazer uma linha de bebê reborn. Eu ouvi o cara falando isso. Deixa, gente, o povo que tá criando bebê reborn, é bom que eles não multiplicam. Eles não reproduzem. Nesse aspecto é melhor mesmo. É. Então é isso. Acho que já deu bastante vídeo aqui. Mas tava da hora o comentário. Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer tipo uns podcasts com mais gente envolvida. Porque se essa conversa tivesse mais gente aqui, mais um casal, Nunca mais calava a boca. podia ser algo interessante. Não, mas aí tipo dava um podcast de 1h30, Uma 2 semana horas. conversando com a Não é? Nayara. O que vocês acham disso? A gente pode fazer, né? Só que eu vou precisar de mais recursos. Deus proverá. Deus abençoe você, sua casa, seu ministério. Deus abençoe seu esposo. Deus abençoe sua esposa, seus filhos. Tamo junto.